Ele merece. Santo é o nome do Senhor. Os cumprimentos na paz do Senhor, queridos. Motivo de honra. Quero pedir por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, pegue ela comigo em suas mãos neste instante. Abra no livro de 2 Reis, no capítulo 20, versículo 1, até o versículo de número 13. Segunda Reis, capítulo 20, versículo de número 1. Glória a Deus. Aleluia. Fique à vontade na casa do teu Deus. Se ficar com vontade de adorar, adore. De glorificar, glorifique. Mas não saia daqui sem adorar o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. Porque eu e você somos um milagre. Somos um milagre verdadeiramente. 2 Reis, no capítulo 20, você que encontrou, diga amém. Então lemos o que está escrito, que diz da seguinte maneira: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, servindo-te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Vou além, versículo 4. Sucedeu, pois que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi meu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Feche os teus olhos. Eterno Deus, magnífico Pai, neste momento, ó Deus, eu já quero exaltar o teu nome e engrandecer o Senhor, porque eu sinto a tua presença neste lugar, meu Deus. Ó Pai, se o culto terminasse aqui, já seria suficiente para o meu coração se alegrar, meu Pai, e eu louvar o teu nome, ó Deus. Mas eu quero ir além, eu estou aqui diante do Senhor para ser usado por ti, meu Pai. Então usa-me, Deus, conforme a tua vontade. A tua palavra foi lida, meu Deus, e que os nossos corações estejam, meu Pai, prontos e preparados para receber do Senhor, meu Pai, este alimento, Deus, sólido, para que possamos permanecer firmes na fé e louvarmos o teu nome, Senhor. E que enquanto eu ministrar a tua palavra, Deus, que o Senhor fique à vontade em fazer a tua vontade no nosso meio, porque nós estamos aqui, meu Deus, na condição de servos do Senhor, queremos servir o Senhor. Então usa-nos, ó Deus, é o que eu te peço, Pai, é o que eu te agradeço, certo, meu Deus, que o Senhor ainda vai fazer coisas lindas aqui esta noite. Meu Deus, toca na nossa vida, toca no nosso coração, toca no nosso ser, que o Senhor possa mudar completamente a nossa vida, ó Pai, nesta noite. É o que eu acredito, ó Deus, e é o que, ó Pai, estou sedento, e é o meu desejo aqui esta noite, Deus. Eu te glorifico, Pai, e eu te exalto, ó Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome deste Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso. O texto que lemos, o texto que agora vamos decorrer, nos fala da figura de um rei por nome Ezequias. Se olharmos e observarmos a Bíblia no Antigo Testamento, vimos muitos reis, vimos muitos líderes começarem uma obra e não conseguirem finalizar de maneira correta. Vimos muitos no meio do povo de Israel que ouviram falar, que sentiram
que tiveram experiências com o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o nosso Deus. Tiveram experiências tão lindas, fortes, mas sempre houve-se líderes que de fato determinados erravam e persistiam no erro, induziam outras pessoas a ir e adorar outros deuses. No Antigo Testamento vimos muitos reis adorando outras imagens, adorando ídolos feitos por mãos humanas, e no contrário do que foi ensinado e que Deus mandou Moisés escrever. Nós também observamos que quando um certo filho ele toma o poder quando seu pai morre, é possível que ele siga os mesmos passos de seu pai. Se o seu pai erra, talvez ele vai errar. Mas quando olhamos para a vida de Ezequias, observamos que ele fez o contrário. O seu pai Acaz, ele era idólatra, conduzia também o povo à idolatria. Mas quando o seu pai morre, ele então toma o reinado. Ezequias faz o que de fato talvez nenhum outro faria. Mas Ezequias faz com que novamente a presença de Deus esteja no seu reinado. Ezequias pega os ídolos e destrói. Ele limpa a casa do Senhor e ele oferece sacrifícios a Deus. Ezequias faz o que o seu pai não fez. E a Bíblia nos conta em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 5, dizendo: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes que foram antes dele. Ninguém antes de Ezequias ou depois de Ezequias fez o que ele fez, que foi chamar a atenção de Deus, de estar diante de Deus, falar com Deus, viver uma vida de amizade com Deus. E eu começo a ver que o seu reinado está vindo bem. O seu reinado estava tranquilo. Quando chegou no seu 12º ano, talvez o seu reino prosperando, o seu reino próspero, o seu reino caminhando, talvez em outras cidades, em outros reinos, talvez batalhas, lutas, tribulações, mas até então neste reinado ele estava tranquilo. Mas passado-se então no 14º ano do rei Ezequias, a Bíblia nos conta que agora um rei chamado Senaquerib, rei da Síria, vai agora até Judá. E esse rei não vai com propósito de amizade, não vai com propósito de conversar. Esse rei da Síria, ele vai querer tomar essa cidade. Esse rei porque acha que todos os outros reinos, todas as outras regiões se prostraram diante dele, curvaram o seu poder. Ele achou que também seria da mesma forma com o povo de Judá. E quando ele chega, ele começa a dizer ao servo do rei Ezequias: olha, outros reinos também tinham Deus, outros reinos também serviam aos deuses, mas nós vamos lá e vencemos e sitiamos e tomamos a cidade. Por que vai ser diferente com Ezequias? Por que vai ser diferente com Judá? E quando o servo levou isto até a presença do rei Ezequias, Ezequias ouviu essas palavras. Ezequias escutou bem. Ezequias fez algo que talvez eu e você talvez não poderíamos fazer ou pensar em fazer. Mas Ezequias pegou isto, pegou a mensagem que ouviu do rei da Síria e ele vai e apresenta a afronta a Deus. Ezequias não levantou e disse: não, então vamos lá, vamos guerrear, não. Ezequias foi lá, pegou a notícia, a informação e levou e apresentou ao Deus que tinha a solução, o Deus que poderia fazer acontecer o improvável. E a Bíblia nos conta este fato, que ele agora apresenta essa informação a Deus, dizendo, 2 Reis 19, 14 até o 19: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor.
E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações com as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo. Portanto, não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Ezequias apresentou a causa a Deus. A afronta do rei da Síria, talvez em outros reinos seria o único motivo para uma guerra. Mas ali Ezequias tomou isso e apresentou o Deus que ele servia. E observamos que então a figura de um profeta aparece. A figura de um profeta por nome Isaías, aquele mesmo, aquele que viu o Senhor assentado em um alto sublime trono, e que a obra dos seus mantos enchiam todo o templo, que viu os serafins, que possuíam 6 asas, com 2 cobriam os rostos, 2 voavam, e com 2 cobriam os pés. Esse mesmo que viu esses serafins cantando: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Esse mesmo profeta que viu também um serafim descendo com a brasa viva tirada do altar do Senhor e vem em direção a ele, e ele disse: eu que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E ele viu esse serafim tocando e o seu pecado, a sua iniquidade sendo tirada. Esse mesmo profeta, ele apresenta a causa de Ezequias a Deus. E Deus responde a oração de Ezequias. 2 Reis 19:20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. O rei Ezequias apresenta a causa a Deus. E Deus responde dizendo: não, Ezequias, eu ouvi a sua oração, Ezequias. Eu ouvi a tua oração, Ezequias. Agora eu quero... O que podemos aprender com a vida deste homem, com este texto? Observamos que Ezequias, o rei Ezequias que estava, ele tem 3 notícias. E nós sabemos que uma notícia pode mudar completamente o teu humor, completamente o teu semblante, completamente as suas ações. Uma notícia boa, de fato, vai fazer você dar um sorriso, vai fazer você se alegrar, vai fazer você ficar contente, sim. Mas ao contrário disso, uma notícia ruim vai fazer você sentir tristeza, sentir um peso na alma, no espírito. Talvez uma notícia ruim pode mexer na sua estrutura, pode mexer no seu psicológico. Talvez uma notícia ruim. E Ezequias, ele tem 3 notícias. A primeira notícia que Ezequias tem é que o rei da Síria queria tomar Judá. A segunda notícia que Ezequias tem é que sua enfermidade e sua doença. E depois, quando o profeta chega diante dele, ele fala a Ezequias: Ezequias, arruma a tua casa. Ezequias, põe ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias tem a terceira notícia, que não era boa, não era agradável. Ele ouviu a afirmação de Deus a respeito de sua morte. Talvez ele pensou: Deus falou, é o fim. Mas
queremos aprender algo. Como reagir a determinadas notícias, fatos e acontecimentos. De que maneira nós conseguiremos reagir a isso? Como Ezequias reagiu a essas três notícias? Como Ezequias conseguiu lidar com essas três situações? Eu observo que Ezequias não murmurou. Pelo contrário, a Bíblia afirma que Ezequias orou ao Senhor. Eu aprendo com Ezequias o seguinte: aprendo que em momentos, notícias, fatos, acontecimentos, não adianta reclamar, não adianta retroceder, não adianta pensar em desistir, não. O que adianta é orar a Deus. E Ezequias fez isso. Ezequias orou. Mas eu quero te perguntar esta noite: por que Ezequias orou? Por que Ezequias orou? Eu entendo e compreendo por que Ezequias orou, porque o milagre só pode vir daquele que criou os céus e a terra. O próprio Deus disse: arruma tua casa, porque morrerás e não viverás. Quem mais poderia reverter essa circunstância, reverter essa notícia, a se não fosse Deus? Eu acredito que Ezequias orou porque ele sabia que só Deus poderia mudar o quadro da sua história. E é por isso que Ezequias orou. Eu observo que quando Deus fala com Ezequias, ele diz para ele colocar em ordem, e eu começo a tentar entender de fato como isso de fato na prática seria. Em ordem a sua casa. A Bíblia nos conta que Ezequias vivia constantemente e fazia o que agradava a Deus. Então, por que Deus disse a ele: arruma tua casa, porque morrerás? Eu entendo que casa também pode ser a nossa casa física, ou talvez a nossa família, mas também pode ser o reinado que ele tinha, que ele tomava conta. Talvez pense comigo que era para ele delegar funções, ensinar o que de fato ele aprendeu, para que as pessoas não se desviassem daquilo o projeto que ele fez. Mas o certo é que Deus diz: arruma tua casa. Agora eu quero colocar isso e aplicar no nosso presente. Como que eu aplico isso na minha vida? Eu observo e começo a tentar entender como está a minha casa, a sua casa. Eu não digo a casa que nós moramos. É claro que nós devemos ajudar os nossos pais, filho ajudar os pais, filha arrumar a casa, sim. Mas aqui estamos falando de uma casa espiritual. Eu começo a ver que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, ele fez uma pergunta dizendo: não sabeis vós que é templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Ele pergunta isso, e eu começo a tentar imaginar a nossa casa. Como está a minha casa, a sua casa, na noite de hoje? Qual é a notícia que tem vindo à tua porta? Quais são os fatos que têm chegado diante de você? Quais são as aflições que têm batido a tua porta e têm mudado o teu semblante? O que tem mudado a tua face, os teus pensamentos? O que tem feito a tua casa ficar bagunçada? O que tem feito a tua casa ficar destruída? O que tem feito? Nós precisamos observar isso. Observar a nossa casa, como ela está. Porque se a minha casa estiver suja, o Espírito Santo não vai morar. Se a minha casa estiver imunda, o Espírito Santo não vai habitar. Mas se a minha casa estiver pronta e receptível a Ele vai fazer morada. E é por isso que a Bíblia diz em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele comigo. Mas para isso precisa que a nossa casa esteja de fato limpa. E é fato que, para que ela seja limpa, nós temos que deixar o Senhor entrar. E quando a luz entra, as trevas têm que bater retirada. Quando o Senhor Jesus ele entra na minha vida e na sua vida, é por isso que somos um milagre. Porque outrora estávamos em trevas, outrora estávamos perdidos no mundo, mas o Senhor nos alcançou. Ele nos alcançou e colocou a luz. É por isso que ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele também diz que a palavra dele é lâmpada para os teus
e luz para o teu caminho. Isso nada mais é do que o Senhor Jesus que faz isso na sua vida. Eu aprendo com isso. Aprendo que a nossa casa precisa ser totalmente limpa, para que de fato as coisas posteriores, as que virão, possamos absorver e entender com mais facilidade. Agora eu quero tentar entender. Se Ezequias orou porque reconhecia que Deus era o único que podia trazer resposta, trazer mudança, então eu aprendo que eu e você devemos reagir da seguinte maneira: as situações que acontecem na sua vida, as notícias que chegam diante de você, os fatos que assolam a sua vida, acontecimentos que fazem com que o seu semblante caia, a tristeza venha e bata a sua porta, devemos reagir da seguinte maneira: orando e apresentando ao único Deus que pode nos ajudar. Isso que eu entendo. Mas por que orar? Por que orar? Por que eu devo orar, pregador? Eu oro porque meu pai me ensinou. Eu oro porque pessoas dizem para mim orar, mas eu não sei porque ainda eu tenho que orar. Eu ainda não entendi por que eu tenho de fato que orar, pregador. Por que eu devo orar? Oh Deus! Uma coisa eu sei. Porque Deus, Ele ouve e está perto. Isso é um fato. Mas por que orar? A Bíblia nos conta em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto está aberto. Eu oro, você ora porque sabemos que buscamos o Senhor porque podemos achar. Invocamos porque Ele está perto. Por isso que nós oramos. Oramos também porque a Bíblia diz em Jeremias 29, 12. Então me invocarei, ireis e ouvireis a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias está dizendo: eu posso clamar a Deus, eu posso indagar, eu posso pedir, eu posso dizer algo a Deus, e Ele vai me ouvir. É isso que Jeremias está dizendo. Também observo no capítulo 59 de Isaías, que ele diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. Então eu oro, você ora, porque nós sabemos que existe um Deus que ouve a nossa oração. Oramos porque sabemos que existe um Deus que ouve aquilo que pedimos. E existe o Espírito Santo que transforma os nossos gemidos inexprimíveis em palavras a Deus. Oramos porque sabemos que temos de fato alguém que pode interceder por nós. Oramos porque Salmo capítulo 102, 17 diz: Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Oramos porque Deus não vai rejeitar a sua oração. Oramos porque o véu foi rasgado, porque a oração pode chegar a Deus. Oramos porque sabemos que quando oramos, sabemos que a oração chega a Deus e no momento oportuno a resposta ela vem. Porque sabemos que nós não servimos um Deus feito de barro, não servimos um Deus cuja tem boca e não fala, nós não servimos um Deus que tem ouvido e não ouve, nós não servimos um Deus que tem olhos e não vê, mas pelo contrário nós servimos um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que chega, um Deus que se movimenta. Você e eu servimos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus capaz de mudar a minha história, a sua história, um Deus capaz de movimentar as estruturas para que você consiga adquirir aquilo que a tua oração pede. Talvez a salvação, talvez a cura, talvez algo mais, mas o certo é que o teu Deus, que é também o teu Deus, o Deus de Isaac, Abraão e Jacó, Ele está nessa noite e Ele ouve a tua oração e no momento certo Ele vai te responder. Oramos qualquer crítica. Porque Mateus, no capítulo 21, versículo 22, me afirma. Evangelista Mateus, agora escrevendo, inspirado por Deus, ele disse:
E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Oramos, porque sabemos que Deus escuta. Oramos, porque sabemos que orarmos e pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Não basta orar, não basta dizer palavras a Deus, não basta usar o seu conhecimento intelectual e formular frases lindas para Deus. Se você não crer, não vai adiantar. Se você não acreditar, vai ser apenas palavras. Mas se você crer, a oração que você está fazendo, certo é que Deus já te ouviu, que Deus já te escutou. Talvez pode ser da mesma forma que Daniel, quando aplicou em seu coração o propósito de 21 dias, quando chegou essa informação chegou a Deus, Deus respondeu. Mas a oração ficou presa, a resposta ficou presa, Deus teve que intervir e mandar Miguel para liberar a resposta. Pode ser que seja, mas o certo é que Deus te escuta, porque o véu está rasgado. Não tem empecilho. A menos que o pecado tenha encoberto, mas nós temos aquele que purifica todo o pecado e o sangue de Jesus é que dá. Glória a Deus. Oh Deus. Eu quero ir para a conclusão. Nós observamos que Ezequias, a Bíblia diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Ezequias adoeceu de morte. Uma doença que levaria à morte, de fato. O próprio Deus disse a Isaías, fala com ele, que ele morrerá se não liberasse. Isso foi uma afirmação. Mas como Ezequias ouviu isso? Ezequias não indagou o profeta. Ezequias não reclamou o profeta. O profeta muda esse quadro, profeta. Profeta não foi. Pelo contrário. Ezequias ouviu. E ele então vira o seu rosto para a parede. E ele começa a orar a Deus. E ele diz a Deus, ele começa a se quebrantar, começa a chorar e vai: ah, Senhor, servindo-te e lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Oh Deus. E chorou Ezequias muitíssimo. Enquanto Ezequias orava, o profeta saiu. O profeta veio embora. Estava embora. Quando de repente ele ouve uma voz: profeta, pois não, senhor, volta lá, volta até o rei. Para quê? Diga a ele que eu ouvi a oração dele e vi as suas lágrimas. Volta lá e diz a ele que eu mesmo curarei ele. Volta lá e diga que eu mesmo curarei. E além de curar, lhe concederei mais 15 anos de vida. O próprio Deus ouviu a oração de Ezequias e ele respondeu naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, antes do profeta Isaías ir, ele voltou dizendo: ei, eu voltei porque Deus falou comigo. E ele disse que ele mesmo vai te curar, ele mesmo vai te levantar, ele mesmo vai te restaurar e vai te conceder 15 anos. É por isso que eu e você devemos aprender com Ezequias e devemos orar ao único Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus que ouve e o Deus que responde. Não sei o que você precisa, não sei o que você tem orado, pedido a Deus, mas entenda isso: Deus ouve, Deus tem te escutado, Deus tem te ouvido, e no momento certo Ele vai te responder. Quem sabe pode ser esta noite, quem sabe pode ser este momento, quem sabe. Mas para isso aprendemos com Ezequias, independente da notícia que vier a você, ao fato que acontecer, entenda: ore a Deus, porque Ele vai te responder. O tema da mensagem nada mais é do que reação a uma ação. Agora imagine um oceano parado.
imóvel, esperando algo talvez. Mas de repente, as profundezas do mar, do oceano, algumas placas tectônicas começam a fazer a vibração, começam a vibrar e começam a gerar energia, um movimento. E este movimento, esta ação começa a trazer uma reação no oceano. O oceano começa a movimentar, as águas começam a mover, as águas começam a não estar mais paradas, as águas começam a ser agitadas. Eu observo que qualquer água, essa água aqui mexeu porque eu estou movimentando ela, estou fazendo uma ação sobre ela e ela está reagindo conforme a minha ação. Agora eu quero que você agora imagine que o meu Deus, o teu Deus é este oceano. Mas para que ele se movimente, para que essa água se movimente, é necessário que um elemento possa movimentá-la. Se a água não for agitada, ela vai ficar imóvel. Da mesma forma, Deus só vai te dar resposta se você orar, e essa oração vai ser como de fato, talvez uma semente jogada na água e ela vai mover. O teu Deus agora está esperando a tua oração, está esperando você agora fazer uma ação para que ele reaja à tua ação. Deus está esperando agora você fazer uma ação para que ele responda a essa tua ação. O fato é que o meu Deus, o teu Deus, ele responde à tua ação. Se a tua ação for negativa, infelizmente você vai ter uma reação negativa. Mas se a tua ação for positiva, se for e acreditar no que você pede, com certeza, os oceanos, as águas do Senhor, elas descerão sobre a tua vida como uma resposta. E quando eu vejo água, eu sempre vejo limpeza. E quando a água passa, limpa tudo. O nosso Deus, ele é capaz de limpar e levar tudo aquilo que está atrapalhando você de prosseguir. Mas para isso, aprendemos com Ezequias que em determinadas circunstâncias nós oramos e Deus responde. Só quem acredita, coloque em pé em nome de Jesus. Eu te convido a fazer uma oração que talvez você nunca fez na vida. Eu quero que a tua oração seja o elemento que precisa para agitar as águas do Senhor. Eu vou orar. Eu quero que você também se entregue e ore. Porque à medida que você aplicar esta ação, Deus vai aplicar a reação sobre a sua vida. Nós sabemos, e eu acredito, porque o nosso Deus, ele é o Criador do céu e da terra. Você está aqui hoje, não porque as cadeiras são belas, não porque a pintura foi feita de forma profissional. Você não está aqui hoje porque o piso reflete a luz do teto. Oh Deus! Você não está aqui esta noite porque a bateria, queria ver a bateria tocando sozinho, ou o teclado tocando sozinho. Impossível. Mas você está aqui esta noite porque o Espírito Santo está em você e ele te trouxe esta noite. Você está aqui esta noite porque Deus, ele sabe que você vai se entregar, que você vai deixar ele agir na sua vida, que vai deixar ele aplicar a reação, a ação que você vai fazer. Porque eu sou um milagre, você é um milagre de Deus. Você sou eu, ou melhor, eu sou um milagre porque alguém usou de ação, orou para a minha vida e Deus reagiu me salvando. Eu quero que você feche os olhos. Quero que você agora lembre da mensagem. Ezequias tinha uma sentença. Ezequias ia ter a visita do rei da Síria e talvez ele poderia morrer.
contrário disso, ele também teve a visita de uma doença, que o próprio Deus afirmou que você vai morrer, não vai viver. Mas Ezequias orou a Deus. Ezequias clamou a Deus. Nós sabemos, em Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Deus, Ele nos ensina que quando nós agimos com oração, Ele reage com resposta. Comece a orar. Que nós vamos orar e pedir a Deus que Ele faça a tua vontade nesta noite. Porque eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, Ele pode ir aonde o homem não pode ir. Pode ir aonde o médico não pode ir. Ele pode tocar aonde o homem não pode tocar. Ele pode mover aquilo que o homem não consegue mover. O nosso Deus tem poder sobre a vida e a morte. Ele tem a chave de Davi, a porta que Ele abre e o homem não pode fechar. O teu Deus, o meu Deus, Ele é um cara capaz de fazer tudo aquilo que você imagina e muito mais. Mas para isso vamos agir orando a Deus. Eu quero que você faça oração que talvez você nunca fez na vida. Olha a Ele neste instante. Eterno Deus, magnífico Pai, um Deus